Bem, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo. Eu vou começar depois de algum tempo a gravar as aulas e, bom, depois, quando eu puser as coisas em dias, eu vou ver o que a gente vai ter que fazer, tá? Vocês desculpem o atraso, mas realmente teve uma semana muito difícil aqui em casa com todo mundo doente. E aí você imagina meus dois filhos, minha filha e meu filho doentes, eu e minha esposa doentes, ficou muito difícil fazer qualquer coisa, porque a gente estava doente e tinha que cuidar de criança doente também. E agora eu estou tentando tirar o atraso e foi bom, porque na realidade agora a ideia tem uma mudança um pouco na matéria e a ideia é começar a falar de séries de funções e tal. Mas, para isso, como a gente sabe que uma série, na realidade, é uma sequência, né? Então, formalmente, o que nos interessa são sequências. é, eu vou tentar definir agora alguns aspectos importantes, alguns exemplos de sequências de funções. Bom, então, vamos supor aqui que eu tenha algo como... Eu defini... Muito grande aqui. Vou definir Fn que leva de determinado domínio aos reais. Pensar em funções reais por enquanto, tá? E aqui eu tenho, na realidade, um conjunto enumerável de funções. Um conjunto de funções. Eu posso pensar também, nesse contexto, que eu tenho uma, uma sequência que, na realidade, é uma função que leva os naturais no conjunto de funções reais. Esse conjunto de funções reais tem que ter um certo cuidado, mas vou dizer que são funções que levam do domínio D para os reais. E de tal forma que esse Szinho de N, ele nada mais é do que a Fn, uma Fn específica, de x. Tá? Então aqui o que eu defino na realidade é uma sequência de funções quando eu defino esse Sn. Então a minha sequência vai ser, se eu começo no 1, né? F1, F2 de x, F3 de x e assim por diante. E assim eu defino uma sequência de funções. Bom, então vamos começar. Para facilitar a vida, eu vou começar com funções. Especificamente, eu vou definir que Fn, todas as Fn's que eu vou utilizar, elas vão do intervalo 0,1 fechado até os reais. Tá? Então são funções que o meu domínio vai ser o intervalo 0,1 fechado. Então vamos começar com... Então, só recapitulando, eu tenho um conjunto de funções que eu chamei de Fn, que leva um domínio aos reais. E eu posso, como eu entendo esse Fn, eu posso pensar que eu tenho uma aplicação, né, uma sequência que leva os naturais. Lembra que eu falei lá na primeira aula que uma sequência é tipicamente uma aplicação que leva os naturais no conjunto. E nesse caso, leva o natural no conjunto que é o espaço das funções reais. Não vou falar se é contínuo, nada disso, enfim, funções reais. E aí eu tenho que essa função dos naturais, né, S de n, a imagem dela é uma função especificamente Fn de x. Tá? E agora, para dar alguns exemplos, eu vou pegar especificamente, só para facilitar, não tem nada específico sobre, funções que levam o intervalo 0,1 fechado nos reais. Então vamos começar com o exemplo. Então vou pegar aqui o exemplo 1. O exemplo 1, eu vou dizer que meu Fn de x é igual
x mais raiz de x sobre 2 elevado a n, tá? E aí a gente vê, intuitivamente, sem se formalizar muito, o que a gente percebe, tá? A gente percebe que fn de x, quando n vai a infinito, fn de x, ela tende à função x. Tá? Então a gente pode pensar intuitivamente. Como é que a gente pensa intuitivamente? 2 elevado a n vai a infinito. Tá? E aí a gente pensa pontualmente que para cada x entre 0 e 1, tá? fn de x tem exatamente x. Então, se eu pensar na sequência de fn de meio, por exemplo, então f1 vai ser... Então, se eu penso, por exemplo, a sequência fn de meio, então agora eu tenho uma sequência, né? Uma sequência de números. Então eu tenho, por exemplo, o primeiro nessa sequência vai ser meio mais raiz de meio, né? Porque 2 elevado a zero, se eu começar no zero, por exemplo. Aí o segundo vai ser meio mais raiz de meio sobre 2 e assim por diante. E aí eu vejo que vai chegar uma hora que esse termo aqui, quando for muito grande, vai ter meio mais raiz de meio sobre 2 elevado a k. Quando esse k é muito grande, isso aqui vai a zero. Isso aqui vai a infinito, então essa fração toda vai a zero. Então, essa sequência numérica tende a meio. E aí, para cada x que eu pegar no intervalo 0,1, lembre-se que eu estou no intervalo 0,1, essa sequência tende ao x. Tá? Portanto, essa função eu consigo raciocinar em termos de convergências ponto a ponto, ela converge exatamente para x. Então, a gente consegue pensar de alguma forma em convergência de funções pensando ponto a ponto. Nesse caso, funciona perfeitamente. E aí, se eu quiser fazer agora um gráfico dessa função, se eu faço um gráfico dessa função para diferentes n, né? Então aqui eu tenho n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, 3, n igual a 4. Aí eu tenho a sequência de curvas, né, da função, que aí eu vejo que as funções se comportam cada vez mais como a reta... se comportam cada vez mais com a reta f de x igual a x. Tá? Então a gente pode pensar que f de n converge para um determinado f de x, que nesse caso aqui vai ser igual a x. Tá? Bom, vamos pegar agora um segundo exemplo. Qualquer livro que vocês forem ver de sequências de funções, esse exemplo vai aparecer, que fn, lembrando, eu vou no intervalo 0, 1, 0, 1, fechado. Para os reais, né? Função real. E aí eu tenho, nesse segundo exemplo, fn de x é igual a x elevado a n. Aí, nesse caso, o que acontece? Se eu pensar novamente em convergência de função como para cada ponto, né, para cada ponto do domínio, eu calcular a sequência da imagem desse ponto, ou seja, a sequência, de novo, de fn de 1/4 e verificar para quando que vai fn de 1/4, eu verifico que para todos os números menores do que 1, essa sequência converge para 0. E se eu pegar 1 exatamente, vai ser uma sequência constante 1, né? 1 elevado a qualquer número é igual a 1. Então, eu posso dizer que fn de x, nesse caso, observando ponto a ponto,
ela tende a um determinado f de x, isso, novamente, olhando ponto a ponto, que é igual a 0 para x menor do que 1, tá? Lembrando que o domínio é entre 0 e 1, então quando eu falo x, o x só pode estar entre 0 e 1. E 1 quando x é igual a 1, tá? Lembrando sempre que x é um número que está no intervalo 0, 1. Portanto, essa função, né, olhando ponto a ponto, ela tende a função identicamente nula para qualquer ponto menor do que 1, ou seja, para qualquer ponto do intervalo exceto 1, e especificamente para 1 quando x é igual a 1. E aí, eu posso observar o gráfico dessa função, olhando aqui o gráfico da função que eu incluí na aula, a gente percebe que aqui está para n igual a 1, nesse caso comecei de n igual a 1, que é x igual a f1 de x é x, né? E aí n igual a 2, 3, 4 e tal. E aí a gente vê que essa função, ela vai ficando uma função cada vez mais uma curva, né? Que ela começa aqui embaixo e que ela dá uma subida até chegar no 1. Mas é interessante que todos os fn de x são funções contínuas, né? No entanto, se eu olhar o limite dessa função, ela tende a uma função descontínua, que é uma reta horizontal aqui e um ponto aqui em cima. Então, embora a gente perceba ponto a ponto que se eu analisar ponto a ponto, essa função converge exatamente para essa aqui, 0 quando x menor do que 1 e 1 quando x igual a 1, a gente observa que cada uma das funções ao longo da sequência é uma função contínua que, no final das contas, converte uma função descontínua. Mas, novamente, a gente analisar a convergência ponto a ponto, tá perfeitamente, funciona perfeitamente. E aí, finalmente, posso pegar um outro exemplo aqui. De novo, fn vai de 0 a 1 por reais. E aí, eu defino fn de x como sendo x elevado a n 1 menos x elevado a n. Bom, aí a gente percebe que para qualquer x real, essa função tende a zero. Que quando se eu pego qualquer x perto de zero, qualquer x menor do que 1, x a n vai a zero, né? Então 0 vezes 1. E se eu pego 1, aqui vai a 1, 1 menos 1, 0. Então, essa função, eu percebo que essa função, se eu analisar a convergência ponto a ponto, tá? Como se fosse uma sequência de números, esse fn de x, ele tende a um determinado f de x, que é a função identicamente nula. Tá? Então, analisando a convergência ponto a ponto, eu percebo que essa função ela converge para a função identicamente nula. No entanto, é interessante a gente analisar o que acontece com o gráfico dessa função. Se eu olhar o gráfico que eu acabei de incluir, a gente percebe que aqui tem para n igual a 1 até n igual a 5, né? A gente percebe que a função tem essa cara aqui, que ela sobe, tem um máximo e desce, e esse máximo ele vai caminhando para a direita na medida em que o n vai aumentando, perfeito? No entanto, e vai bonitinho andando, né, continuamente e tal. Bom, é discreto, mas vai deformando, mas continua mais ou menos com a mesma cara, que ela é uma função que sobe, atinge o máximo e desce, tá? E aí, só que
quando essa função, quando n vai infinito, essa função tende a função identicamente nula, que não tem nada a ver com essa sequência de funções aqui, né? Se você olhar o desenho, não parece que essa função vai tender a função identicamente nula, né? Então, mais uma vez, embora a convergência pontual seja clara, me parece estranho que me parece que essa convergência, essa forma de analisar a convergência de sequência de funções, ela carrega algum tipo de limitação quando a gente percebe o que acontece com o limite da função, tá? Quando a gente pensa no limite de uma sequência, né, ou mesmo no limite de uma função contínua, a gente percebe que no limite de uma sequência de números, se a gente quer que dá um epsilon arbitrário, a partir de determinado n, os números que a gente obtiver na sequência, eles vão estar a uma distância menor do que epsilon do limite da sequência. Se a gente olhar essa função, o que seria essa distância da função menor que epsilon em relação à função final, tá? Em relação, nesse caso aqui, ao zero. Ou, no caso anterior aqui, essa função descontínua 0, 1. Quando que a distância dessa função é tão pequena quanto eu queira, ou seja, do fn, é tão pequena quanto eu queira da função limite que é 0, 1. E, no primeiro, tá? Quando que essa função, essa sequência de funções, o limite dela ela é tão próxima quanto eu queira da função f(x) igual a x. Nesse caso aqui é interessante perceber que ela caminha bonitinho para o f de x igual a x, tá? Então, parece que nós precisamos definir algo diferente da convergência ponto a ponto para verificar se uma sequência, para analisar a convergência de uma sequência de funções. Bom, então, o que eu vou definir agora é a chamada convergência uniforme. A ideia da convergência uniforme é mais ou menos assim. Eu tenho aqui uma função, vamos supor que eu tenha, aqui seria a minha sequência converge para esse f de x, tá? E aí, eu tenho aqui diferentes. Eu tenho aqui fn de x, tá? Então aqui eu tenho aqui eu tenho um fk, um fj de x, tá? E assim por diante. E aí a minha convergência uniforme, você pega aqui a minha função e aí eu defino um epsilon. Defino uma distância epsilon. E aí eu vou estudar, verificar. Isso aqui era para ser a minha função, tá? Não foi porque eu desenho mal. Vou verificar se esses f, a partir de que n, né, as funções estão aqui, elas têm uma distância epsilon, tá, da minha função supostamente limite, para todo x no domínio. Então, formalmente,
eu posso dizer que uma sequência de funções converge uniformemente se para qualquer epsilon maior do que zero existe um n tal que k maior do que n implica f k de x menos f de x é menor do que epsilon, tá? Isso tudo para qualquer x pertencente ao domínio das minhas funções. Tá? Então, se isso aqui acontece, nós dizemos que a sequência fk de x, a sequência fn de x, ela converge uniformemente para f de x. Então, vamos aproveitar os exemplos. Veja qual é a diferença. A diferença é que essa distância entre fn de x, que seriam as funções em vermelho, e a função f de x, que é a função em azul, elas têm que ser menor do que epsilon para qualquer x dentro do domínio. Tá? E se eu supuser que o domínio está aqui nesse intervalo, então, dado esse epsilon, a distância a partir de determinado n, se a sequência convergir uniformemente, a partir de determinado n, todas as funções vão estar dentro desse espacinho aqui definido de largura epsilon. Então, vamos observar lá em cima. Se eu olho aqui, por exemplo, essa função, o exemplo 1. Então, se eu olho aqui o exemplo 1, eu não vou tratar ainda formalmente, mas a gente consegue verificar, consegue imaginar que essa função, ela converge, essa sequência de funções x mais raiz de x sobre 2 elevado a n, ela converge uniformemente para a função f de x igual a x. A gente vê que as funções estão todas tendendo aqui para cada vez mais próximas da reta, e aí se eu defino, por exemplo, uma distância epsilon da reta, um epsilonzinho da reta, aí eu vejo que a partir de determinado momento, todas as funções vai do epsilon daqui, né? Isso aqui é uma reta, então todas as funções vão estar dentro aqui desse intervalo definido aqui. Dentro desse intervalinho aqui. Tá? Então, e aí a gente vê que essas primeiras não estão para esse epsilon, mas aqui já está. Então, para um epsilon, para esse epsilon aqui, a partir do n igual a 3, por exemplo, já está aqui dentro. Aí, claramente, a gente verifica que dado epsilon muito pequeno, claro, para um determinado n grande, ela se aproxima da função f de x igual a x, ou seja, ela tão perto quanto se queira, ela tem um comportamento, digamos assim, tão próximo quanto se queira da função f de x igual a x. Isso não acontece nesse caso aqui, porque nesse caso aqui, aqui eu tenho uma função, aqui embaixo vai ser uma função constante, e aqui vai ser um ponto, não é? Isso aqui é uma função descontínua. Então, claramente isso não acontece, mas a gente tem que tentar entender, e aí é algo que tem fazer formalmente depois, como se comporta essa função. Por quê? Ou assim, como é que a gente trataria essa função? A gente verifica se ela converge não uniformemente, e aparentemente não converge uniformemente, porque ela
ela tem todos os pontos aqui, eles menores do que 1, eles tendem a função constante aqui, mas se eu pego uma vizinhança aqui perto do 1, ela não vai convergir, tá? Então eu tenho que tomar esse cuidado dessa função e aparentemente ela não converge uniformemente. Essa aqui, claramente ela não converge uniformemente, tá? Não preciso nem... essa aqui é um pouco mais complicado, porque é uma função descontínua, então eu teria que pegar uma vizinhança, ter que tomar um pouco de cuidado, porque o problema aqui é o x igual a 1, mas essa aqui, obviamente, não converge uniformemente, tá? Então, eu diria assim, a primeira, obviamente, converge uniformemente, a segunda, vamos pensar um pouco com cuidado, e essa aqui, claramente, eu consigo demonstrar que não converge uniformemente, porque se a gente verificar, dá para provar que o máximo dessa função, o valor máximo dessa função é 1/4, tá? Então, para todos fn de x, o x vai mudar, obviamente, mas o valor máximo de fn de x é 1/4. Então, se eu pego qualquer um epsilon menor do que 1/4, tá? E como a função limite seria a função aqui constante 0, né? Então eu pego um epsilon desse tamanho aqui, por exemplo, 0,1. Então tô essa distância aqui, isso aqui seria meu epsilon. Bom, vai para baixo também, mas como são todas acima, então não vamos me preocupar. Então, claramente, todas as funções, alguma hora elas vão, todos os fn de x, alguma hora vão sair desse intervalo, né? Portanto, claramente é óbvio que essa função aqui, ela não converge uniformemente. Ou seja, embora a sequência pontualmente, tá, convirja para a função constante, tá, a sequência em si ela não converge uniformemente para a função constante. Tá? Bom, então eu queria apresentar agora para vocês esse conceito de convergência uniforme, aí depois eu vou pegar alguns exemplos e trabalhar mais formalmente, mas eu queria apresentar logo para subir logo esse vídeo, porque é importante a gente pensar nisso, tá? Então, assim, finalizando, o que é mais importante a gente ver nesse caso é que, para pensar em convergência de funções, é bem importante, tá? Em alguns casos, é bem mais relevante de pensar, faz muito mais sentido, na realidade, de pensar em convergência uniforme, ou seja, nessa definição. Para qualquer epsilon maior do que 0, existe um n tal que k maior do que n, ou seja, a partir de determinado ponto na sequência, a sequência, né, a função da sequência fk de x é menor do que f de x para qualquer x no domínio. Ou seja, essa distância, a função vai estar dentro, as funções da sequência fk de x vão estar dentro desse intervalo para qualquer x. Tá? E isso é o que define bem a convergência uniforme. Então, no fundo, a gente pode pensar, deixa eu pensar aqui, vou pegar aqui uma outra ideia, tá? É como se fosse assim, eu tenho aqui a minha função, e esse define minha função aqui, função aqui qualquer, f de x, né? Essa função aqui. E aí, se essa função é o limite de uma sequência que converge uniformemente para ela, eu posso pensar que as minhas sequências, digamos assim, elas convergem para a partir de determinado
epsilon, todas as minhas funções estão dentro aqui dessa vizinhança da função que ela converge. Tá? Então, epsilon ele vai me definir, é como se fosse uma função grossa. Né? Então, quanto menor o epsilon, mais fino vai ser o traço que vai limitar as minhas funções da sequência. Tá? Então, essa é a ideia da convergência uniforme.